Vamos para o nosso estudo da segunda lição da Escola Sabatina, que estamos aprendendo sobre Jesus Cristo nas cartas de Paulo aos Filipenses e Colossenses. Antes de estudarmos, eu peço que você curta esse vídeo. Isso é muito importante para que você me ajude a fazer o vídeo ir mais longe. Depois de curtir, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações para eu avisar você dos novos conteúdos. Outra coisa que eu tenho a dizer para você antes do estudo, eu peço que me dê essa opinião sobre o método que eu vou usar hoje. Eu vou usar aqui um método diferente. Eu vou apresentar em forma de slides e vou dar algumas sugestões de reflexão ao final do estudo. Coisas que não estão, obviamente, na lição da Escola Sabatina. Eu quero fazer o melhor para facilitar o seu processo de aprendizagem. Então a sua opinião vai ser muito importante. Eu peço que você, inclusive, me dê sugestões acerca dos slides, da apresentação, do conteúdo. Tudo vai ser muito bem-vindo para eu melhorar cada vez mais e lhe ajudar a aprender melhor a palavra de Deus. Vamos então para a nossa lição. O título da lição é Razões para Ação de Graças e Oração. Sobre o que estudaremos nesta lição? Refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Então vamos aprender com o apóstolo Paulo como agradecer e também como orar. Em resumo, este é o nosso estudo. Parte de domingo, pergunta 1. Antes de você ler aqui a resposta, eu vou aqui ler a pergunta para você não se desconcentrar e dividir a atenção entre a pergunta e a resposta. Depois eu coloco a resposta na tela novamente. Leia Filipenses 1, 3 a 8. Pelo que Paulo expressou gratidão, que certeza ele deu aos filipenses e por que isso é importante? Resposta. Paulo expressou gratidão por tudo o que recordou deles, especialmente pela cooperação da igreja no Evangelho. Além disso, deu-lhes a certeza de que lembrava deles em suas orações. Então esta aqui é a resposta à primeira pergunta. Uma coisa que nós percebemos aqui no início da carta aos Filipenses é que Paulo era uma pessoa grata. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz, em tudo dai graças. Então Paulo era uma pessoa grata a Deus. Sua oração e ações de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. Paulo intercedia pelos filipenses e pelas demais igrejas. Da mesma forma, isso nos lembra em João 17, quando Cristo fez a sua oração sacerdotal, intercedendo por todos os seus seguidores de todas as épocas. Então, esta oração de Paulo nos lembra a intercessão de Cristo. E aqui eu coloquei um comentário do comentário bíblico Andrews, página 345, que eu creio que vai enriquecer o seu estudo da lição. O apóstolo não via a oração como um acessório dispensável. Ela estava no centro de seu trabalho de pregação do Evangelho. Então a oração não era dispensável ou simplesmente mais uma opção. Ela era fundamental, ela era vital para a vida do apóstolo e para o trabalho de pregação do Evangelho. Então é assim que ele entendia, ele levava a oração a sério. Ele testemunhava e defendia o Evangelho. Isso aqui também é importante você considerar. Dar testemunho do Evangelho não é dar testemunho apenas com as nossas ações. Nós escutamos muito isto, né? O que importa são as ações e não as palavras. Não. O conceito bíblico de testemunha não é assim. Uma testemunha dá sim exemplo pelos seus atos, pelas suas atitudes, mas também por palavras. Não tem como testemunhar também sem palavras. Isso nos mostra que chegará um momento em que você e eu precisaremos defender o Evangelho. Sim, o Evangelho precisa de defesa.
críticos, céticos, questionam a Bíblia, a veracidade da Bíblia, a existência de Deus. E você precisa estar preparado, como diz 1 Pedro 3, 15 e 16, para dar a razão da sua fé. E Filipenses 1,7 nos mostra o seguinte, ó. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então Paulo diz que em certos momentos ele defendia o Evangelho. Defender vem de uma palavra grega que é apologia. Apologia, nós falamos apologia. A palavra apologia significa defesa racional da fé, para confirmar as verdades bíblicas. Então entende? Perceba que Paulo orava. Paulo testemunhava em ações, mas ele também defendia o Evangelho. Leia, por exemplo, a forma como Paulo atuava em Atos capítulo 17. Atos capítulo, ali nos capítulos 15 a 17, 18, você percebe Paulo defendendo o Evangelho, contextualizando o Evangelho, inclusive para filósofos e uma cultura grega. Então é muito importante que você e eu sejamos cristãos completos em nosso testemunho. Tudo bem? Pergunta de número 2, antes da resposta, deixa eu ler aqui a pergunta para você na parte de segunda-feira. Leia a oração de Paulo em Filipenses 1, 9 a 11. Qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? O que isso nos ensina sobre a oração? Vamos aqui para a nossa resposta. Então, qual é o foco da oração e por que Paulo orou, não é? Para que eles aumentassem amor, que serve de base para a escolha moral correta. Para que conheçam sobre a vontade de Deus, tenham percepção do certo e errado e estejam preparados para a volta de Cristo. Olha que pedido, quantos pedidos incríveis Paulo fez por eles. Primeiro, Paulo pediu que eles aumentassem amor. Quando nós amamos mais, nós temos mais base moral para fazermos as escolhas corretas, porque o amor é uma força motivadora. Quanto mais você ama alguém, mais fácil é você ser fiel a este alguém. Então, o amor é a base para a escolha moral correta. Então, ame mais as pessoas, ame mais o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus pais, e aí você vai ter mais força de Deus para escolher as coisas corretas. Paulo também orou para que eles conhecessem sobre a vontade de Deus e tivesse uma percepção do certo e errado, para que estivessem preparados para a volta de Cristo. Ou seja, uma oração pelo preparo, pela santificação de cada crente da igreja. Então isso nos mostra a importância que Paulo dava para a santificação. E o quanto Paulo se preocupava com todas as áreas da vida das pessoas. Pergunta de número 3. Parte de terça-feira. Leia Filipenses 1, 12 a 18. Como Paulo enxergava sua prisão, que lições podemos aprender com sua atitude apesar das circunstâncias em que ele se encontrava? Resposta. Paulo enxergava sua prisão como oportunidade para o progresso do Evangelho. Nós precisamos ler esse versículo 12 aqui, porque nós vamos aprender aqui algumas lições preciosas com esse versículo 12. Nós vamos aprender sobre a importância de olharmos para o lado positivo da vida e sobre a importância de nos alegrarmos. Vou ler aqui para você na Nova Versão Internacional. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava dizendo que a prisão dele era uma oportunidade para a expansão do Evangelho. Ele pregava para soldados, para líderes,
para encarcerados. Então você percebe? Paulo aprendeu a olhar para o lado positivo da vida. Ele aprendeu a se alegrar em toda e qualquer circunstância. Óbvio, ele não estava sempre sorrindo o tempo todo, ele tinha os momentos de tristeza, de preocupação, de tribulação. Isso faz parte da vida em um mundo de pecado. Porém, ele aprendeu a superar isso com o poder de Deus e com a perspectiva mental correta. Olha, tirar algo bom de algo ruim não é fácil, requer muita espiritualidade e inteligência emocional. E Paulo tinha essas coisas, e você e eu precisamos desenvolver essas coisas. Alto nível de espiritualidade e inteligência emocional. Escreve aqui nos comentários: preciso desenvolver alto nível de espiritualidade e de inteligência emocional. Escreve para você memorizar, refletir e internalizar este conceito. Preciso desenvolver alto nível de espiritualidade e inteligência emocional, assim como o apóstolo Paulo. Tudo bem? Então escreve isso aqui nos comentários. Quarta-feira, pergunta 4. Antes da resposta, leia Colossenses 1, 3 a 8. Quais são as 3 coisas pelas quais Paulo agradeceu a Deus? Gostei muito também aqui desse texto. Paulo agradeceu por 2 virtudes dos colossenses. Tá? Fé em Cristo e amor para com todos os irmãos. Além disso, ele foi grato por uma terceira virtude. Ele foi grato pela esperança que está reservada no céu para eles e para nós. O que a lição quer destacar nesse tópico? Paulo destacou que o evangelho verdadeiro, neste tópico, tem como base a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia Sagrada, incluindo o Antigo Testamento. É importante que você compreenda isso para você ter em mente que estas virtudes que eles tinham, fé em Cristo e amor para com todos os irmãos, isso foi desenvolvido porque eles tinham contato com as escrituras do Antigo Testamento. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então isso é importante para você ter em mente o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, como diz 2 Timóteo 3, ali 15 a 17. E o texto diz também que a Bíblia habilita o ser humano para toda boa obra. Tá? Com isso, tenha cuidado com o descaso que é feito para com o Antigo Testamento. Pois o Antigo Testamento era a base do Evangelho dos escritores do Novo Testamento, inclusive de Jesus. Então esses textos que eu deixei para você, em Mateus capítulo 4, 1 a 11, Jesus Cristo citou o Antigo Testamento para refutar as tentações de Satanás. Ele dizia, está escrito. Então o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. Em Lucas 24, versos 27 e 44, quando Cristo explica sobre sua morte e ressurreição, ele usa o Antigo Testamento. Então você quer desenvolver essas virtudes, fé, amor, e ser grato pela esperança que está reservada no céu, que é a vida eterna ao lado de Deus, você precisa estudar Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento é uma continuação da revelação do Antigo e não uma substituição. Então é importante destacar isso porque no meio cristão, muitos cristãos sinceros, obviamente, têm uma crença distorcida em relação a este assunto. E eles estão perdendo grandes oportunidades de crescimento espiritual por menosprezarem os escritos do Antigo Testamento. Outro detalhe que nós aprendemos nessa parte da lição de quarta-feira, o evangelho se expandiu rapidamente naqueles dias. Olha que curioso. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o evangelho havia se espalhado em todo o mundo, né? Todo o mundo romano daquela época. Isso está em Colossenses 1, 6 e verso 23. E quais foram
as coisas que contribuíram para essa expansão do Evangelho? Primeiramente, o poder de Deus. Nós temos que lembrar de uma coisa: a obra de pregação do Evangelho é de Deus, não é nossa. Nós somos convidados a fazermos parte de uma obra que é de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas de todo o mundo. Como lemos em Marcos 16, 15, 16, Mateus 28, 18 a 20, Atos 1, 8, Apocalipse 14, 6 a 12. Porém, somos convidados a fazermos parte desta obra. Esta obra é de Deus e não é nossa. Isso me conforta. Sabe por quê? Porque se a obra fosse nossa, nunca pregaríamos o Evangelho em todo o mundo. Como que pregaríamos o Evangelho em todo o mundo para todas as pessoas, especialmente considerando o fato de que nascem pessoas todos os dias? Humanamente, poderia parecer impossível pregar o Evangelho em todo o mundo, porém não é. Além de existirem muitos recursos tecnológicos, eu não vou comentar em detalhes a respeito disso, você sabe muito bem, o Espírito Santo tem um ministério pessoal dele. Ele chega onde nós não chegamos. Então isso significa que Jesus Cristo vai sim voltar, porque o Espírito Santo vai sim dar testemunho a todas as pessoas acerca da verdade do Evangelho e da palavra de Deus. Então o poder de Deus foi a primeira coisa que atuou para que o Evangelho se espalhasse rapidamente naquela época. Depois, o amplo sistema de estradas romanas, que facilitava a comunicação e o transporte. Então, isso também, você percebe a união do poder de Deus com a união da ação humana. Obviamente, eles não tinham a intenção disso, os romanos, quando construíram esse amplo sistema de estradas, mas Deus os usou para isso, para que a partir dali o Evangelho se espalhasse para vários lugares. Quinta-feira, vamos ler aqui a pergunta 5 e daí vamos para a resposta. Leia Colossenses 1, 9 a 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração de Paulo? Bom, quando lemos o texto, nós percebemos os seguintes pedidos. Transbordem, ele pediu para que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo também disse nesta oração, transbordem em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, não é para ter algum conhecimento da vontade de Deus ou alguma sabedoria e entendimento espiritual. É para ter tanto conhecimento da vontade de Deus e tanta sabedoria e entendimento espiritual que nós devemos transbordar. Ou seja, ter estas coisas nunca é demais. Grava isto aqui. Ter estas coisas, conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, nunca é demais. Paulo também orou, pediu para que eles vivam de modo digno do Senhor, agradando-o sempre. E como que nós agradamos ao Senhor? Quando estudamos a palavra de Deus, esses textos aqui, Êxodo 18, verso 20, Êxodo capítulo 20 e Mateus 5 a 7, nós percebemos aqui um resumo de como fazermos a vontade de Deus. Êxodo 20 nos mostra o decálogo. Mateus 5 a 7, no Sermão do Monte, Cristo explica, detalha melhor os princípios do decálogo. Então, você quer aprender a vontade de Deus? Leia Êxodo capítulo 20, onde há o decálogo, e o Sermão do Monte, dos capítulos 5 ao capítulo 7. Esse texto de Êxodo 18, 20, que a lição nos apresentou, vou ler para você, ele também é muito importante, diz assim, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Então Deus quer que aprendamos o que devemos fazer e como devemos viver. E tanto o Decálogo quanto o Sermão do Monte em especial e todo o restante da Bíblia nos ensinam a vivermos de modo digno para que agrademos ao Senhor. E Paulo também pede ali, frutifique em toda boa obra. Isso aqui é importante. A salvação é pela graça, não é pelas obras.
Mas quando uma pessoa aceita a graça, ela vai praticar obras, porque, de acordo com 2 Coríntios 5,17, a pessoa se torna uma nova criatura, ela se torna melhor. Então, as obras não têm nenhuma força salvífica ou de justificação, mas elas fazem parte do processo do Espírito em transformar o nosso ser. Então, falar de graça sem ter obras como resultado da aceitação desta graça é uma heresia. Ao mesmo tempo, falar em justificação pelas obras é outra heresia. Então, se você quer entender este assunto, leia a carta de Paulo aqui, aos Colossenses, mas leia também Efésios 2, 8 a 10, Tito capítulo 3, versos 7 e 8, que mostram que nós não somos salvos pelas obras, mas para praticarmos boas obras. Então, Paulo orou para que eles frutificassem toda boa obra, porque isso faz parte da santificação daquele que foi salvo pela graça. Outras coisas que Paulo pediu aqui nesta oração. Cresçam no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, devemos crescer sempre, nos desenvolvermos sempre. Não há momento em que nós não tenhamos de aprender mais. Quanto mais estudamos, mais percebemos a nossa ignorância e a importância de crescermos. Paulo também pediu para que eles fossem fortalecidos. Ele disse, sejam fortalecidos, perseverem, sejam longânimes, pacientes, né? Sejam alegres e sejam gratos. Olha aqui, pedidos específicos Paulo fez nessa oração pelos irmãos da igreja de Colossos. Tá? E aqui nós vamos finalizar a nossa lição aprendendo sobre 4 fontes principais para conhecermos a vontade de Deus enquanto o buscamos em oração. Então nós precisamos ter uma vida de constante oração, orando pelos outros, orando por nós mesmos, fazendo os pedidos corretos como Paulo fez aqui, pedindo aquilo que é mais importante. Nós aprendemos também a pedirmos o mais importante na oração modelo que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6. Porém aqui nós vamos aprender as 4 principais fontes de conhecimento da vontade de Deus. Então, enquanto você tem uma vida de oração, você tem que buscar essas fontes aqui. Primeira fonte, óbvio, é o Espírito Santo. Em Isaías 30, 21, é dito que Deus usaria do Espírito para nos dizer se aquele é o caminho no qual devemos andar. Em João 16, 13 e 14, Cristo diz que o Espírito nos guiará toda a verdade. Lá João 14, 26 também. Então o Espírito Santo é a primeira fonte de conhecimento da vontade de Deus. Ele dá a convicção interna, tanto de que somos filhos de Deus, quanto ele traz compreensão da verdade e nos possibilita que aceitemos esta verdade racionalmente. Segunda fonte de conhecimento da vontade de Deus é a Bíblia. Deixei esses textos aqui para você. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em João 17, 17, Cristo diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Atos 17, 11, nós vemos que os crentes de Bereia foram considerados nobres porque conferiam as escrituras para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava ou não aqui no texto bíblico. Ou seja, eles não colocavam a tradição eclesiástica acima da Bíblia como fazem nossos irmãos católicos. Nossos irmãos católicos precisam entender que mesmo a tradição tendo sim sua importância, e nós não negamos isso como protestantes, a tradição tem que estar subordinada à Bíblia. Atos 17:11 é claríssimo em relação a isso. Terceira fonte de conhecimento da vontade de Deus é o dom profético não canônico. O que é isso? Dom profético canônico é o dom profético revelado nos livros bíblicos. A palavra cânon é usada para explicar sobre os livros que fazem parte do cânon, da regra, da lista de livros inspirados. O profeta não canônico é o profeta que não tem livros na Bíblia. Este profeta também é usado por Deus. Obviamente que a autoridade deste profeta não é regente, é uma autoridade regida.
Então isso aqui é importante. A autoridade regente é da Bíblia, é do profeta canônico. Ele vai reger tudo, doutrinas, normas, tudo. Porque Deus deu esta função para o profeta canônico. O profeta não canônico tem uma autoridade regida pela Escritura. Ele tem que estar subordinado à Escritura. Mas o profeta não canônico, ele é usado por Deus. Nesses textos que eu deixei para você, fala do dom profético não canônico. Inclusive no primeiro texto, 1 Crônicas 29, e também no outro 2 Crônicas 9, há profetas não canônicos que são profetas e que não têm livros na Bíblia. Eu digo isso aqui é importante para você entender, por exemplo, o papel de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando alguém diz na internet, até eu quero fazer aqui um breve comentário, muitos falam que Ellen White é idolatrada na Igreja Adventista. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte, li, né, que a Ellen White é a papisa dos Adventistas. Ou seja, essa pessoa demonstra um elevado nível de ignorância, ela não sabe o que está dizendo. Nós cremos que Ellen White foi uma profetisa não canônica, porém a autoridade dela é regida pela Bíblia. Ela está submissa ao texto bíblico. Concorde ou não, mesmo que você não concorde que Ellen White tenha recebido o dom profético, você não pode alegar que por crermos no dom profético dela estamos colocando-a no mesmo nível da Bíblia. Isso não é verdade. Claro que profeta canônico e não canônico, eles não têm diferentes níveis de inspiração, ou seja, não existe um profeta bastante inspirado e um profeta a menos, porque ou é inspirado por Deus ou pelo diabo. Agora, em relação à autoridade, é óbvio, a Bíblia é autoridade regente. O profeta canônico tem autoridade regente, ele vai reger tudo. O profeta não canônico tem autoridade regida pela Bíblia. E eu convido a você, antes de dar crédito a esses comentários absurdos, leia alguma obra de Ellen White. Por exemplo, o capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Ela exalta só a Bíblia. Ela não fala em uma linha dos escritos dela. Primeiros Escritos, página 78. Ela recomenda a Bíblia como regra de fé e prática, e não os escritos dela, mesmo que eles sejam testemunhos acerca do que está no texto bíblico. Tá? Então isso aqui é importante você ter em mente. O dom profético não canônico também é uma fonte de conhecimento da vontade de Deus. Porém, ele tem a autoridade dele regida pelo texto bíblico. Ok? E outra forma de nós conhecermos a vontade de Deus são circunstâncias providenciais. Esse texto eu quero ler para você. Esse texto foi uma novidade para mim. Por mais que eu já tenha lido a Bíblia algumas vezes, eu não tinha parado para pensar nesse aspecto aqui de Colossenses 4. 3. Isso me chamou muito a atenção e eu quero ler aqui para você esse texto para finalizarmos o nosso estudo da semana. Diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Esse texto é interessante, entre outras coisas, ele pede que orem para que Deus abra uma porta para eles pregarem. Então isso significa que Deus pode utilizar-se de circunstâncias providenciais, ele pode providenciar circunstâncias para se comunicar conosco, para nos ajudar, para nos atender. Isso é muito, muito interessante e eu quero que você busque nestas circunstâncias providenciais conhecer também a vontade de Deus. E eu quero deixar aqui para você um desafio pessoal para você e para a sua classe, caso você seja um professor ou professora de escola sabatina. Se não for, o desafio é só para você. Então é esse a mais que eu quero dar para você agora, a partir de hoje, nas próximas lições. Ao invés de começar suas orações pedindo, comece-as agradecendo. Vamos mudar um pouquinho? Para programarmos a nossa mente a olharmos para o lado positivo da vida, então qual é o desafio seu para essa semana? Você vai começar a orar agradecendo e não pedindo. Você vai começar agradecendo assim como Paulo fez, tanto em Filipenses quanto na carta aos Colossenses. Combinado? E segunda dica, segundo desafio para você e também para você passar para a sua classe. Tenha um diário de gratidão ao lado de sua cama.
Isso aqui eu aprendi em psicoterapia. Quando você for deitar, anota nesse diário, coloca assim a data de hoje, por exemplo, e motivos para agradecer. Esse diário de gratidão vai lhe fazer muito bem. Vai mostrar que há mais coisas para agradecer do que para reclamar em relação à vida. E esse diário vai ajudar você a programar, reprogramar a sua mente, educar a sua mente, a sua emoção para agradecer, para olhar para a vida de uma perspectiva positiva. E quando você treinar a sua mente a fazer isso, não vai ser difícil agradecer. Nas primeiras vezes você vai perceber que é difícil. Encontramos poucos motivos para agradecermos porque a nossa mente está programada para o aspecto negativo. Mas eu me lembrei agora do que uma terapeuta minha disse uma vez. Quando encontrar pelo menos 40 motivos para agradecer por dia, você estará no caminho da saúde emocional. Então, deixe esse desafio para você e também para sua classe. O que você achou desta forma de estudo? Eu quero receber aqui o seu retorno. Ao mesmo tempo, não esqueça de se inscrever no canal e especialmente de curtir o vídeo. Curtir o vídeo é fundamental. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações para que eu possa informar você acerca dos outros conteúdos. Eu desejo que você tenha um ótimo restante de semana e que a sua vida seja uma vida de oração e especialmente de gratidão.